Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santiago TV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook/programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala M, o WhatsApp é São Paulo 11 974012235 e um telefone à sua disposição também, São Paulo 11 50526622. Participando desta edição de Gente que Fala, o sociólogo Getúlio Hanashiro. Getúlio Hanashiro, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, sobretudo numa mesa tão ilustre como essa. Você já foi secretário de Saúde e Educação? Não, eu fui secretário Transportes. dos transportes do município de São Paulo, secretário de Estado dos Negócios Metropolitanos e secretário da Saúde do município de São Paulo. Assim você me auxilia nas gafes que eu cometo aqui. Obrigado, Getúlio. Também conosco o vereador Ari Friedenbach, que é filiado ao PROS. Ele é presidente da Comissão Extraordinária Permanente de Segurança Pública, vice-presidente da CPI da Sabesp, Ari Friedenbach. Muito bom tê-lo aqui, Ari. É um prazer estar aqui mais uma vez. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. Você é filiado ao PROS. PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Eu agradeço antes que... Partido Republicano da Ordem Social. Também conosco o desembargador João Francisco Moreira Viegas, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor João Francisco, grato por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui e espero poder contribuir com algum esclarecimento. Também conosco, o mais jovem deputado, assumiu ontem o seu mandato, Ulisses Salles, filiado ao PSD. Ulisses Salles, boa tarde. Boa tarde a todos os debatedores, boa tarde aos ouvintes e telespectadores desse programa, boa tarde, Zancopé Simões, é um prazer estar aqui junto com vocês. Você assumiu ontem e tem um mandato de 45 dias, é isso? Isso, exatamente. Eu assumi ontem na vaga do ex-presidente Samuel Moreira, que foi para Brasília tomar posse como deputado federal, e aí, então eu fico esse final de mandato, de 1º de fevereiro a 14 de março. Perfeito. Na sexta-feira, nós tivemos aqui a presença da Kissum de Oliveira, educadora, que nos apresentou os livros de sua autoria. E eu vou sortear hoje um dos livros da Kissum de Oliveira, O Mundo no Black Power, de Taió. Então, este livro, ela fez referência ao livro que tem ilustrações da Thaisa Rodrigues. Taió é uma menina negra que tem orgulho do cabelo crespo com penteado Black Power, enfeitando das mais diversas formas. A autora apresenta personagem cheia de autoestima, capaz de enfrentar as agressões dos colegas de classe que dizem que seu cabelo é ruim. Mas como pode ser ruim um cabelo fofo, lindo e cheiroso? Vocês estão com dor de cotovelo porque não podem carregar o mundo nos cabelos, responde sempre a garota. E este livro, O Mundo no Black Power, de Taió, nós estaremos distribuindo para um dos ouvintes que participarem do nosso Gente que Fala nesta edição. Sem dúvida alguma, o assunto de todos os jornais hoje, todas as manchetes, aliás, de ontem à noite já nas redes sociais, na internet, é exatamente a disputa na Câmara e no Senado. Mesmo com a forte mobilização do governo, o deputado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, elegeu-se presidente e comandará a Câmara dos Deputados nos próximos 2 anos. Além de perder a presidência, o PT fica sem nenhum cargo na mesa, perde o comando das comissões importantes, como a cobiçada Comissão de Constituição e Justiça. No Senado, mesmo sob as mais diversas acusações, inclusive de participação em desvios da Petrobras, o senador Renan Calheiros, reeleito para o seu 4º mandato, permanece na presidência da Casa. Por quem eu começo aqui? Desembargador João Francisco, Getúlio Hanashiro, Ulisses, Ari está em pleno exercício do mandato ali. Participou recentemente de uma disputa dessa na Câmara Municipal. É verdade. Acho que o Renan Calheiros permanecer na presidência do Senado, na minha opinião, é quase escandaloso, dado o histórico dele, todos os trabalhos, entre aspas, que ele vem fazendo
nesse país. Acho que ele não deveria estar no cargo da importância, da magnitude que ele está. Está envolvido nos mais variados escândalos desde a época do Collor, né? Então acho que a mim surpreende ele continuar sendo presidente do Senado. Já o deputado Eduardo Cunha, como presidente da Câmara, na verdade eu não vejo muita mudança, né? O PMDB, ainda que seja por enquanto um desafeto do PT, eu acho que essas coisas naturalmente vão se acomodar. Ele é do partido de apoio do governo. Desafeto, o vice-presidente é do PMDB. Então, exato, desafeto. né? Assim, é exatamente isso que eu quero dizer, né? Essas coisas vão se acomodar, não chega a ser um desafeto, como se pinta. Aí, na verdade, ele é vice-presidente, o partido é vice-presidente do país. O PMDB é um país que sempre está no poder desde que o Brasil tem partidos políticos aí. Quer dizer, nada mudou. Na verdade, eu acho que muito pouco a gente pode imaginar de mudanças reais na condução. Hanashiro? Eu acho que foi uma derrota contundente do PT e também da presidente Dilma, porque ainda que o PMDB, como disse o vereador, faça parte da base aliada, na verdade o Eduardo Cunha trilhava por uma linha mais independente. Não só isso, mas pelo histórico dele, provavelmente ele vai exercer uma presidência com uma relativa liberdade em relação ao Palácio do Planalto. Isso, sobretudo, num momento difícil que o país atravessa, que a presidente atravessa, vai ser extremamente arriscado para ela. Por exemplo, se a Operação Lava Jato realmente avançar e você já tiver várias denúncias envolvendo os políticos com foro privilegiado, provavelmente isso vai ser encaminhado, seguramente vai ser encaminhado à Câmara Federal, ao Parlamento, ao Senado e à Câmara Federal, para a prévia licença para processar esses deputados. Eu tenho absoluta certeza que a posição do Eduardo Cunha vai ser de estar em consonância com o que a sociedade brasileira vem solicitando há muito tempo, no sentido de uma certa limpeza nas nossas atividades políticas. De modo que a derrota na Câmara Federal abre uma brecha muito grande do ponto de vista, eu diria até mesmo do impeachment. Não é? É muito cedo para falar nisso, mas ninguém sabe. A cada dia o Petrolão apresenta uma surpresa do tamanho, não é, que nós nunca vimos neste país. Eu fico abismado quando se diz um prejuízo de mais de 80 bilhões de reais, quando se fala em que se perderam 2,5 bilhões de dólares naquelas duas refinarias que não serão feitas, e até perguntaria ao desembargador, mas não cabe uma ação civil pública para quem foi responsável por isso? Quer dizer, o país perde 2,1 bilhões de dólares num projeto que todo mundo sabia que era para atender interesses políticos e não acontece nada. Então eu espero, pelo menos tenho esperança, ainda que vendo o perfil das duas presidências, não dá para ter tanta esperança assim, mas eu acho que a presença, inclusive, de novos parlamentares vai arejar um pouco a nossa Câmara Federal. E não é possível que o país continue passando por essa impunidade. Eu acho que já houve um avanço significativo, sobretudo a partir do mensalão. Mas é preciso avançar mais. Por quê? Porque o país não pode perder 80 bilhões, sem mais nem menos, e ninguém ser responsabilizado por isso. De modo que, na questão da presidência da Câmara, a mim me parece que foi um resultado extremamente positivo e do ponto de vista de atendimento dos anseios da sociedade brasileira. Do ponto de vista do Senado, na verdade, se repetiu aquilo que o Senado, em certa medida, há muito tempo vem sendo. Quer dizer, o desaguadouro final das nossas oligarquias políticas. Não é?
precisa-se também de uma renovação muito grande. Por isso que a candidatura do Henrique Alves representava, em certa medida, uma certa renovação do ponto de vista do controle da Casa do Senado, mas, infelizmente, nós vamos ter de novo o mesmo grupo comandando a Casa. Mas espero também que a pressão da sociedade brasileira, que a pressão dos novos políticos façam com que esses senadores realmente atendam os anseios da sociedade brasileira. Quer dizer, nós não podemos mais passar todas as eleições dizendo que há necessidade de reforma política e não fazemos, que há necessidade de reforma tributária, trabalhista, previdenciária, etc., não fazemos. E mais do que isso, a impunidade generalizada. O país está num descrédito total, desacreditado nos fóruns internacionais. Quer dizer, nós não podemos mais ficar nisso. Nós temos orgulho desta terra, nós temos realmente um enorme orgulho de viver neste país, mas não nessas condições. Nós temos que resgatar a nossa autoestima e, para isso, é preciso que haja uma profunda mudança no Congresso Nacional. Doutor João Francisco, quer responder ao Anachiro a indagação dele? No geral. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu não vejo nessa eleição nada além do que o exercício da democracia. Se ela apresenta facções A, facção B, grupo político, isso é natural da democracia, do jogo político. O que lamenta é uma ingestão de um poder sobre o outro. Isso é inaceitável, não há razão de existir num país que pretende e que se diz país de primeiro mundo. É uma prática de republiqueta de banana que o Brasil não se coloca efetivamente. Não há cabimento do executivo exercer uma força escancarada querendo escolher a qualquer preço o chefe de um legislativo que lhe agrade mais. Isso, ao meu modo de ver, é reprovável. No que toca à situação dos desmandos, utilizando a fala da nossa presidente da República de malfeitos, isso é uma prática lamentável. E tem tido uma ação muito forte por parte do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, instituição da qual eu integrei por quase 30 anos e atuei nessa parte da improbidade administrativa. Nós temos um recrudescimento, embora tenha uma ação forte por parte dessas instituições. O mensalão, embora não tenha resultado em penas que se buscava, a sociedade esperava, foi um grande avanço, sem dúvida nenhuma. E a ação civil de improbidade administrativa, tenha certeza, o deputado Getúlio Ranachiro, que isso vai ser feito se já não está em vias de ser apresentada. Agora, são ações demoradas, não são ações que se têm resultado rápido. Aqui em São Paulo mesmo, o Ministério Público de São Paulo, na época que eu coordenei esse setor, já foram repatriados aos cofres do Estado algo em torno de 27 bilhões de reais. Isso, logicamente, não de uma vez só, mas em fruto de várias ações. 27 bilhões de reais é uma fração mais do que considerável de qualquer orçamento, de qualquer Estado, e muitas vezes de país. É um esvaziamento de cofre público, de dinheiro público, é menos escola, é menos hospital, é menos creche. Não tem, ao meu modo de ver, nada mais detestável do que se furtar o dinheiro da população, o dinheiro do povo. E quando a gente fala população, não é uma coisa distante. É o meu dinheiro, o seu dinheiro, o dinheiro do vizinho que está sendo esvaziado. Isso nós temos, por isso, que exigir uma ação muito forte de um Ministério Público que seja independente, uma ação muito forte da sociedade organizada e, principalmente, da imprensa, que toda hora que se coloca uma ação forte da imprensa, volta-se à tona a questão de vamos controlar a liberdade de imprensa. Isso é inaceitável numa república. Então, essa posição é o que me parece que é necessário que nós acordemos e
busquemos um Estado efetivamente forte, forte na sua sociedade, não no seu executivo. Desembargador João Francisco, aproveitar o momento, o Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara Federal. E no final do ano passado ele foi denunciado na Operação Lava Jato. Imediatamente veio um desmentido de quem o denunciou, isentando da participação. E qual é o peso disso nesse processo todo? Nós temos que perguntar para quem o elegeu, aos seus colegas deputados. Agora, o vazamento de informação, diz que diz, por enquanto nós estamos no diz que diz. Vamos esperar, daqui a pouco as denúncias vão começar a ser apresentadas, ou levadas ao Supremo Tribunal Federal, isso já está em mãos, ver pela própria imprensa, que o Procurador-Geral da República já montou uma equipe de alto nível para acompanhar e efetuar essas denúncias, e está no Supremo Tribunal Federal na mão de um relator experiente, ponderado, que com certeza vai levar esse processo a bom termo. Agora, notícias que se tem é que trata-se de um escândalo maior que o mensalão, o que é inaceitável num país de repetição de roubalheira. Ulisses? Como o Getúlio Hanashiro falou, já se fala em impeachment, né, da presidente. E ela que se cuide, porque os 3 próximos sucessores são do PMDB. Aquele que controla o Senado Federal e o Congresso Nacional, o que controla a Câmara dos Deputados e o vice-presidente da República. Então, para se armar essa situação, para dar o impeachment dela e Michel Temer assumir a presidência, não está muito longe. Eu ainda não vi ninguém falando disso, mas daqui a pouco vão dizer, porque o partido que tomou essa posição. A questão do Renan Calheiros na presidência do Senado, politicamente falando, mostra a habilidade dele, né? Por mais que tenha sido denunciado, por mais que tenha diversos problemas, mas o Senado ainda é muito tradicional. Com esse 4º mandato na presidência, ele se iguala ao José Sarney. Então, ó, como é que você fala de pessoa tão longe, tão distante? Aí, a Câmara Federal, ela já é mais... ela já houve uma renovação maior. Desculpa, só um parênteses aqui. Ele se iguala em tudo ao José Sarney, né? Exatamente, se iguala em tudo ao José Sarney. Nos cabelos. Só falta um, então. Só falta a aposentadoria dele, como o José Sarney fez nessa última eleição. Então, só falta a aposentadoria do Renan Calheiros. E já na Câmara Federal, como você tem houve uma mudança maior na Câmara Federal, e aí você vem com a eleição do Eduardo Cunha. Ontem, durante a tarde, eu acompanhei a eleição. E você via o candidato Arlindo Quinlaglia, que representava o governo federal, e com um discurso de chapa branca, que é difícil você fazer reverberar junto aos deputados que querem mudança, querem independência do Legislativo Federal, e o Eduardo Cunha nessa posição, de ser esse camarada que, não sendo oposição, mas querendo uma Câmara Federal independente. E aí não deu outra, com 267 votos eleito no primeiro turno. Eu achei até que fosse para o segundo turno, e não vi nenhum dado, mas eu acho que faz tempo que não é eleito no primeiro turno sem acordo. Com acordo, é lógico que é eleito, mas sem acordo, eu acho que faz tempo que não se elege no primeiro turno um presidente. Ulisses, aproveitando, já fiz referência a isso, você assumiu o seu mandato ontem por 45 dias. Tem algum projeto que possa ser viabilizado nesse período? Tem alguma coisa que possa destacar a tua atuação como deputado estadual em São Paulo? Nós tivemos, e aqui eu quero agradecer aos votos que me levaram a essa posição. Em 2010 eu tive 61.550 votos. Foi essa eleição que me fez assumir ontem como deputado estadual. Junto comigo, outros 5 deputados estaduais também tomaram posse. E o prazo de 45 dias, a gente que conhece o Legislativo, é muito curto para você pensar em aprovação de projetos. Mas você consegue colocar posições, você consegue chamar a atenção para questões que estejam latentes naquele momento. E eu já estou preparando algumas questões, alguns projetos de lei, de fato para serem apresentados, talvez não com a pretensão de que eles sejam aprovados, mas para que chame a atenção para essas questões.
no Legislativo Paulista. E assim que eu formular com mais a miúde e fizer a apresentação deles, eu retorno aqui para debatê-lo junto com os meus companheiros aqui. Hanashiro era deputado estadual quando da promulgação da Constituição, que determinava, eu não sei se uma interrupção de mandato, o que seria? Sim, na verdade, a Constituição Federal determinava a posse dos novos eleitos a partir do dia 1º de janeiro. No entanto, o nosso mandato deveria se estender até dia 15 de março de 1990. Portanto, pela Constituição Federal, se extinguiria no dia 31 de dezembro de 89. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo entrou com uma ação de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal e ganhou. E, portanto, a Assembleia Legislativa de São Paulo provavelmente é a única Assembleia onde os deputados tomam posse no dia 15 de março, subsequente à eleição legislativa. Isso é irreversível? Não? Eu acredito que sim, porque foi uma decisão junto ao Supremo Tribunal Federal, a menos que haja uma nova Carta Constitucional determinando outra coisa. Quem está mais apto a falar sobre isso é o nosso querido desembargador. Isso é irreversível, desembargador? Precisa mudar a Carta Federal. Se não mudar a Carta Federal, é reversível, sim. É uma decisão transitada em julgado. Mas se aquela Carta Federal mudou o período... Não, mas mudou anteriormente a decisão do próprio Supremo, não é? Sim. Quer dizer, é isso que eu quero entender. Pois é, mudou-se em 88 pela nova Constituição. Pela nova Constituição, os mandatos dos deputados estaduais deveriam encerrar-se em 1990, portanto, cortando 3 meses e meio do mandato. Em função deste corte é que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, provavelmente a única, entrou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo deu ganho de causa. Portanto, como diz o desembargador, foi transitado em julgado, mas em cima de uma ação decorrente de um fato que a Constituição previa anteriormente. Algo a acrescentar, desembargador? Não, está bem colocado. Houve um corte de mandato pelo qual o deputado foi eleito, que teria sido abreviado de forma irregular. É por isso que isso foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal e decidido. Como não houve mais recurso e a última instância, que é a última a falar, passou a ser a questão a ser definitiva. Então, enquanto não houver uma mudança na Constituição Federal, quer por emenda, quer por uma nova Constituição, essa questão está decidida. Não há o que se questionar mais. Então, Ulisses tem direito a esses 45 dias que já estão... essas coisas não são bem esclarecidas, né? Então, não, mas esses 45 dias uma população... Mas é importante frisar, Zancopé, que, na verdade, tudo isso é baseado num único elemento, que é aquele que a própria Constituição Federal coloca. Todo o poder emana do povo. Portanto, se o povo elegeu para um mandato de até 15 de março, não é? De 4 anos, realmente cabe ao povo cortar esse mandato. Porque esse assunto vem sempre à baila, sempre que no início do ano, início de uma nova legislatura, e dificilmente a gente tem a oportunidade de esclarecer isso. Então, como nós tivemos aqui o Getúlio Hanashiro participando daquela mesa da Assembleia Legislativa, deputado atuante, que foi sempre, né, pôde esclarecer esse detalhe. Outro fato é a posse dos novos parlamentares federais no dia 1º de janeiro e a posse do presidente da República. Isso traz... é preciso um pouco relembrar por que ocorreu isso. Quer dizer, no momento da aprovação da Constituição, em 88, havia toda uma alegria, né? uma satisfação enorme pelo fato de, depois de tantos anos, nós termos uma nova Constituição, portanto, se abrir uma nova era. E aí, Ulisses e quem conduzia a Casa Legislativa naquela época achou por bem iniciar o ano
com os novos parlamentares, os novos governantes, e determinou, fixou o dia 1º de janeiro como o dia da posse desses novos integrantes. O que foi momentaneamente positivo naquele instante, porque era uma comemoração, mas do ponto de vista da data em si, realmente cria uma série de problemas. Por exemplo, muitos presidentes da República ou signatários estrangeiros não vêm ao país porque cai numa data imprópria. É o primeiro dia do ano, que é dia universal, não é? Da abertura do calendário. Portanto, há até um movimento no sentido de mudar. Agora, isso só vai se mudar eventualmente com uma emenda à Constituição. Teria que conceder um mês mais de mandato a quem está ou retirar um mês de quem está. Então, os vereadores, Ari, tomam posse no dia 1º de janeiro. Você contesta isso? Eu acho uma data muito imprópria. Começa pelas pessoas que vêm de fora, que acabam não vindo. E assim, é um dia festivo, a maioria das pessoas comemora a passagem de ano. Então as pessoas, no mínimo, estão de ressaca no dia 1º. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Retornaremos em instantes. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica! SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você está conosco pelo Gente que Fala, na Rádio Trianon, AM 740, aqui em São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Lembrando que um dos ouvintes
do Gente que Fala desta edição, receberá de presente da produção um livro da Kilsan de Oliveira, que é O Mundo no Black Power de Taió. A Kilsan esteve conosco na sexta-feira e deixou esse livro para que a gente possa presentear um dos ouvintes desta edição do Gente que Fala. Decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello, declarou constitucional a lei criada pela cidade de Mojimirim sobre preservação e defesa do meio ambiente que havia sido interposta pelo Ministério Público e vai contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que declarou a incompatibilidade da lei com a Constituição Estadual. Para o Ministério Público, a decisão cria o risco de cada cidade criar a própria legislação sobre um bem comum. Doutor Viegas, é interessante. Não, posso falar com tranquilidade. Esse é uma postura que não é de hoje que o Supremo Tribunal Federal vem adotando. E, a despeito do entendimento do órgão especial do Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade, eu, particularmente, não vejo o óbice como, da mesma forma que o Supremo fez, ao que o município legisle sobre a matéria ambiental. A matéria ambiental não é primazia da Constituição Federal, não é primazia da União, nem dos Estados-membros. Ela também pode ser exercida pelo município. É evidente, o que não pode acontecer é que a legislação do município seja de uma abrangência de proteção ambiental menor do que a estadual, menor do que a federal e que afronte a Constituição, que é o paradigma maior. Então, se ela for mais rigorosa, é a favor do meio ambiente, é a favor da sociedade como um todo. E acho uma postura correta, e desconhecendo os termos da lei de Mojimirim, que essa é a última decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas se ela efetivamente for mais restritiva do que a lei estadual, mais restritiva do que a lei federal, é uma lei muito bem-vinda. Bom, eu, na verdade, só posso dizer que eu concordo absolutamente na colocação do Dr. Viegas. Acho muito interessante esse esclarecimento, essa postura, e eu acho muito interessante. Tudo que se puder fazer para preservar o meio ambiente, se a lei for mais rígida, mais restritiva, acho importante. A gente está vivendo um momento no mundo de extrema preocupação com o meio ambiente, então acho muito bem-vinda essa decisão. Principalmente numa situação crítica que o Estado vive, de um caos hídrico, né? Não é nem um período de dificuldade hídrica, é uma verdadeira mazela hídrica. Mas, doutor Viegas, no caso do vereador Ari Friedenbach, se ele elabora uma lei de preservação dos mananciais da cidade de São Paulo, existe a possibilidade dessa lei ser aprovada e a cidade de São Paulo determinar os cuidados para essas áreas? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Ao que parece, foi isso que o Supremo Tribunal Federal reconheceu. A possibilidade de se legislar em matéria ambiental pelo município. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma que pode. A maioria dos ambientalistas, eu integro a Câmara Ambiental, a presido, inclusive durante esse ano, sempre defenderam essa tese. O que não pode haver é uma postura mais elástica do município em relação às normas maiores, quer seja estadual, quer seja o Código Florestal ou a Constituição Federal. Então, vamos supor, uma área de preservação permanente urbana, de 30 metros. Quer dizer, os mananciais hídricos numa cidade que teriam que ter 30 metros de distância da primeira construção. Se passar aqui em São Paulo, não vai poder construir, não a 30 metros, mas a 500 metros do rio, isso é interessante para a cidade? Claro que é interessante para a cidade, principalmente numa cidade como a nossa, onde os mananciais estão todos atingidos por esgotos, por invasões. Então, é uma postura que se a população espera, com certeza. Então, não há vedação nenhuma. Doutor, não são só os mananciais que estão sendo invadidos por habitação. Eu vi semana passada, numa reportagem, que a própria represa está começando a ser invadida.
a área da represa que está seca, a represa Guarapiranga. E dá para você perceber exatamente pela filmagem que era uma área até onde a água, hoje a água está bem distante daquilo, e as pessoas vieram construindo naquela área, naquele terreno. E aí a repórter perguntou, mas aqui é represa, e no momento em que encher novamente? Aí o camarada disse assim, olha, nesse momento eu estou precisando de habitação. Como tem o terreno aqui, eu estou construindo minha casa e vou ficar aqui. Olha, depois na hora que encher, eles vão dizer que está enchendo... A casa está sendo invadida pela água. Eles são melhores informados do que as nossas autoridades. Eles sabem até onde vai certeza. a água. E as autoridades eu vi essa reportagem e é chocante. E é chocante a omissão do executivo. Exato. Do executivo. Porque ele tem o poder de polícia e tem a obrigação legal de exercer imediatamente e desalojar esse tipo de ocupação. Essa ocupação não se faz no interesse de moradia, que existe, é efetiva o direito à moradia, mas ele coloca em risco a segurança de vida da cidade. É isso que está acontecendo, principalmente no momento crítico que a população de São Paulo e do estado de São Paulo está atravessando, e me parece que no momento em que se cogita de fazer racionamento de 5 dias sem água, 2 com, ou 4 com e 4 sem e 3 com, é de uma hipocrisia já não ter sido desalojada essa população. Ana Chiro, algo a acrescentar? Eu diria que essa decisão do Supremo vai muito de encontro ao que reza a Constituição brasileira, quando se elaborou a Constituição, colocando o município como um ente federativo. Se de um lado foi extremamente positivo isso, porque dá autonomia, em certa medida, autonomia ao município, por outro lado tem aquela questão que sempre é debatido quando surge esse tipo de questão, que é o ente metropolitano, não é? Quando você tem uma entidade metropolitana, onde você precisa ajustar o comportamento de cada município em termos de um interesse coletivo, é que você tem essas arestas, essas dificuldades. Eu acho que essa lei que foi aprovada na cidade de Mojimirim, de preservação do meio ambiente, é a mesma coisa em relação ao transporte. O transporte é de interesse municipal. Portanto, quando você tem uma linha intermunicipal que adentra a cidade de São Paulo ou a qualquer município, o prefeito tem o direito de determinar o trajeto dessa linha intermunicipal, de comum acordo, mas ele tem o direito de vetar qualquer implementação de uma linha que não esteja de acordo com o interesse da cidade. Portanto, como disse o desembargador, eu acredito que essa decisão do Supremo realmente é muito importante e vem um pouco a definir claramente a posição do ente federativo, que é o município. As imagens do sistema de segurança ajudaram a polícia a prender um menor que confessou assassinato da guarda civil metropolitana Ana Paula Teixeira. Ana Paola Teixeira, na semana passada, em frente à sua casa. Ana Paola estava fardada para trabalho, mas acompanhava o filho de 7 anos que esperava o transporte escolar quando o garoto se aproximou e atirou. Segundo o menor, a intenção inicial era assaltá-la. Não posso dizer garoto numa situação dessa, de jeito né? nenhum. Você que é presidente da Comissão Extraordinária Permanente de Segurança Pública na Câmara Municipal. Bom, eu sou presidente da Comissão de Segurança, sou vítima de um menor de idade, então acho que eu posso falar com bastante propriedade sobre esse tema. Uma lamentável experiência. Lamentável experiência, para quem não sabe, eu tive minha filha assassinada por um menor de idade. Então, assim, minha briga, minha luta já há mais de 10 anos vem sendo especialmente focada, dirigida a essa questão dos menores, não infratores, mas politicamente incorreto, legalmente incorreto, são os menores criminosos, os menores assassinos. A gente precisa distinguir do que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente quando fala de menor infrator. Menor infrator é o que rouba uma bicicleta, um pequeno furto. Agora, quando a gente está falando de assassinos menores de idade, eu acho que essa questão tem que ser tratada de uma forma mais responsável, mais objetiva, com verdadeiras
punições a menores que cometem crimes, chegam dando risada numa delegacia porque sabe que não vai acontecer nada. Que ele vai para uma fundação casa, vai ficar lá no máximo 1 ano, essa é a realidade dos fatos, apesar da nossa legislação prever 3 anos de internação, dificilmente eles permanecem 3 anos internados. Então, o que eu entendo que deve acontecer no nosso país, para não resolver, mas pelo menos minimizar o envolvimento de menores no crime, é a responsabilização do menor que comete crimes hediondos. Isso quer dizer o seguinte, não é redução de maioridade penal, porque infelizmente a gente tem menor de idade de 15 anos que também está matando, que está estuprando, que está sequestrando. Então a ideia que eu venho já defendendo há mais de 10 anos é a responsabilização do menor que comete crimes hediondos, independente da sua idade. Isto é uma forma real e efetiva de a gente começar a reduzir o envolvimento de menores no crime. Uma outra questão que eu acho muito importante, que a gente precisava ter no Brasil, é uma maior punição para quando se mata um policial. Isso eu acho que é uma mudança muito importante, porque os criminosos chegam na detenção, na Fundação Casa, como verdadeiros heróis quando matam um policial em serviço. Isso a gente precisa mudar. Não é admissível a gente ter menores de idade fazendo as atrocidades que fazem e continuarem impunes. A gente precisa abrir os olhos, os nossos legisladores que estão tomando posse mais uma vez, sempre se fala muito desse tema no momento da eleição e depois isso para de se discutir, não se faz nada, não se muda nada. Eu já estou há 11 anos que minha filha foi assassinada, estou nessa luta aí já faz todo esse tempo e nada, absolutamente nada aconteceu, nada mudou e os menores estão cada vez mais à vontade, cada vez matando mais gente. Ulisses? E na linha do que o vereador Ari Frendebach falou, os policiais são mortos só por ser policiais. E esse é um caso que aconteceu isso. No momento em que o menor viu a farda da guarda municipal, é que ele efetuou os disparos e a assassinou. Parece que ela havia também reagido ao assalto, mas enfim, fazer um registro aqui de que todos sabem, ou a maioria das pessoas sabe, o carinho que a nossa família tem através do meu pai e da minha tia Dir Salles, que também é colega do Ari Friedenbach lá na Câmara Municipal, com a Guarda Civil Metropolitana. Fazer esse registro dessa perda inestimável que a Guarda Civil teve, e a Guarda Civil, que é uma corporação que no início foi fundada para cuidar dos próprios municipais, mas como todo agente fardado e armado que está na rua está correndo risco, sofreu o que infelizmente essa guarda aqui sofreu. Deixa eu só perguntar um negócio para o vereador, como é que funcionaria essa responsabilização do menor? Seria um aumento de pena dele na Fundação Casa? Como é que seria isso? O que eu entendo é o seguinte, um menor de idade que comete um crime hediondo, eu entendo que ele deve ser emancipado e responder penalmente pelo crime. Uma vez condenado, ele cumpre parte da pena na Fundação Casa, numa unidade prisional da Fundação Casa, até atingir a maioridade, e aí depois ele poderia passar para o sistema prisional comum. O que não se pode é imaginar que em 3 anos, e isso nunca acontece, eu repito e insisto, nunca se fica internado 3 anos, ele possa voltar à sociedade com 1 ano cometendo as atrocidades que cometem. Eu, junto com a Edir Salles, tenho feito um trabalho muito focado na Guarda Civil Metropolitana, temos ajudado, através de emendas parlamentares, a melhorar equipamentos, treinamentos, leis, e a gente tem dado um apoio muito grande para a Guarda Civil. Melhorou, só que assim, o número de policiais da Guarda Civil, policiais da Polícia Militar que são assassinados é uma coisa absurda no nosso estado, no nosso país. Agora, eu queria chamar a atenção para uma outra que é citado aqui no tema da matéria, que através do sistema de câmera, eu acho que do comércio, era um supermercado ali, se eu não me engano, o menor foi reconhecido. Então, cada vez mais a gente está vendo que a segurança pública no estado de São Paulo e no Brasil, ela está mudando do agente, seja policial militar, guarda civil metropolitano ou policial civil, para a inteligência.
Então essas câmeras estão ajudando muito. Você vê uma quantidade gigantesca de pessoas que estão sendo reconhecidas pelas câmeras. Isso, de alguma forma, teria que se integrar a isso ou expandir a partir da Prefeitura ou da Secretaria de Segurança Pública do Estado para que isso fosse mais efetivo em toda a cidade, todo o Estado de São Paulo, para que o bandido soubesse que aquela ação que ele está fazendo está sendo vigiada e ele pode, a qualquer momento, ser reconhecido, preso e condenado. Então é uma questão importante a ser debatida. Doutor Viegas, com relação ao assunto colocado pelo vereador Ari Friedenbach sobre uma pena maior a quem comete crime contra uma autoridade policial. O problema não é só de pena, o problema é de cumprir efetivamente pena. Este é o grande problema do Brasil. Nós temos uma verdadeira porta giratória no sistema de execução. Isso é relativo a maiores e a menores. Nós precisamos ter mais seriedade nisto. Efetivamente condenado, deve-se cumprir a pena pela qual lhe foi imposta. Isso é o necessário, porque no momento que o delinquente, seja ele maior ou menor, saiba que ele vai cumprir efetivamente a pena, ele vai pensar duas vezes, seja de 1, seja de 2, seja de 30 anos. Isso é uma postura correta. Também é preciso que se acorde, e aqui é uma autocrítica que se faz ao Judiciário, inclusive, e ao Ministério Público também, que pena base, aquela pena que vai partir o cômputo de delimitar a pena imposta ao delinquente, não é pena mínima. E há, no Brasil, uma distorção, que ocorre também no direito de família, onde acha que se alimentos é 1/3 do salário de alguém. Isso é uma inverdade. Ninguém tem o parâmetro para fixação de alimentos, é necessidade e possibilidade. E a mesma coisa acontece no crime. Pena base é a pena a partir de qual vai ser computada agravantes e atenuantes. E nem crimes de alta periculosidade, onde isso se mostra evidente, como é este caso dessa moça, ela tem que partir a pena base lá de cima, não lá de embaixo. Se você coloca a pena base no alto, no máximo, os acréscimos vão se fazer em cima disso. Isso também é preciso que se acorde e comece a ser mais rigoroso. É evidente, existe uma proposta do governador do Estado que foi encaminhado a Brasília, isso é competência federal, não é estadual, que, sem alterar a idade, a capacidade penal, abaixar os 18 anos, a responsabilidade penal, ele permite que o delinquente menor de idade ele permaneça recluso, mas num sistema de efetiva reclusão, não o que nós temos aqui de fantasia, por período superior a 3 anos. Quer dizer, a partir que, embora ele cometa o delito na fase de minoridade, ele continuaria preso durante o período da maioridade. Isso me parece uma solução razoável, não a definitiva. Mas é preciso que se tome medidas sérias no que toca à política criminal. Queria só complementar a sua colocação. O projeto que o governador encaminhou, se não me engano, é para ir até 10 anos o prazo de internação. Isso mesmo. Na Fundação Casa. Só que na prática o que ocorre é que por questões de não ter superlotação, eles liberam eles muito antes dos 3 anos. E isso é a fantasia da porta giratória. E dentro disso que o senhor falou, desculpa, só terminando, o que o doutor Viegas falou é muito importante. Essa questão da porta giratória, a gente tem redução de pena para tudo, redução porque leu o livro, redução porque trabalhou, saída temporária. Insulto natalino. Saída temporária. Então, assim, é uma festa. Insulto natalino. Tudo se faz para que eles saiam e não voltem nessas saídas temporárias, visita íntima. Na verdade, é uma grande festa ficar preso no Brasil. Hanachiro, posso ir para as perguntas aqui, Hanachiro? Pode. Você quer acrescentar alguma coisa? Carlos de Pinheiros, o novo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, acaba de oferecer o comando da CCJ ao deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, que é acusado de agredir sua ex-companheira a chutes e pancadas. É assim que o novo presidente irá moralizar a casa? Essa é a colocação. Algo a comentar? Um belo currículo, né? Cícero de Itapevi, vejo que hoje é assim.
0,1% para cultura, 10% igrejas, ninguém fala de Funarte em aumentar a verba da cultura. Apoia essa briga, como é que é? Eu não entendi. Os BRICS, é isso? De Juca Ferreira e Marta. Por que não incentivam a cultura no país? Tem ainda o Jorge do Jardim em São Paulo para o Ranachiro, porque as obras do metrô em São Paulo estão tão atrasadas, lembrando que as estações que estavam prometidas à sua inauguração há 2 anos ainda estão em obras, Ranachiro. Eu acho que ele tem que perguntar isso ao governador do estado, ao secretário de Transportes Metropolitano e ao secretário da Fazenda. Mas eu acho, dada a complexidade da implantação do metrô, é que realmente a situação econômica do país, com a diminuição da arrecadação, deve criar ou criou problemas e deve continuar criando problema para a definição de recursos para o metrô. É bom lembrar que cada quilômetro do metrô sai aproximadamente 100 milhões de dólares. Portanto, uma linha de metrô está em torno de 2 a 3 bilhões de dólares, o que significa um montante realmente grande. Mas eu acredito que o Estado de São Paulo e o governo federal tem capacidade para fazer esse investimento e é da responsabilidade desses 2 governos a implantação do metrô em São Paulo. Vereador Ari Friedenbach, Helena da Moca, mais um fim de semana com graves ocorrências policiais. Será que o cidadão paulista perdeu a capacidade de se indignar contra essa falta de segurança pública em terras paulistas? Bom, eu acho que a gente vê muita manifestação do passe livre, mas as pessoas não se indignam com a falta d'água, as pessoas não se indignam com a falta de segurança. Eu acho que a sociedade precisa sim se organizar, não só para ficar brincando de se manifestar e quebrar a cidade, mas acho que tem temas extremamente importantes que a sociedade tem que se posicionar. E quando a sociedade se posiciona, os governantes, os legisladores ficam espertos. Aliás, vereador, minha sugestão, eu acho que a Câmara deveria convidar os organizadores do Passe Livre a realizar uma grande manifestação, grande mobilização da sociedade paulistana no sentido de pressionar o governo do Estado e o governo federal a buscar recursos para a implantação do metrô em São Paulo. Porque essa história de você ter tarifa zero, ter um sistema de transporte caótico como nós temos, não vai levar a nada. Nós só vamos ter solução em termos de estruturais, em termos de transporte público em São Paulo, uma metrópole de quase 12 milhões de habitantes, quando nós tivermos uma rede de pelo menos 200 quilômetros de metrô. Então, meu convite à Câmara, meu convite aos vereadores é que mobilize toda a sociedade, incluindo os defensores do passe livre, para se manifestarem junto ao governo federal por mais verba, junto ao governo do Estado, pela agilização dos projetos de metrô. Tem manifestação que tem mais policial do que manifestante. Eu não sei quem fez a pergunta, mas é para o desembargador Viegas. Márcia de São Judas, desembargador Viegas, qual a sua avaliação sobre o atual nível de ensino das faculdades de Direito, principalmente aquelas bem do interior, bem longe da capital? Olha, eu sou filho, neto e bisneto de advogados, então eu me sinto bem tranquilo sobre isso e sou do interior. Minha faculdade que eu sou formado é a Faculdade de Direito de Bauru. AIT, uma faculdade muito antiga, uma das mais antigas do estado de São Paulo, e uma faculdade do interior séria, que me permitiu, inclusive, tão logo eu terminei o curso de Direito, a fazer uma pós-graduação na Universidade de Paris, na Sorbonne. Eu sou doutorado pela Universidade de Paris, sendo formado em Direito na AIT. Nós temos faculdades e faculdades, quer seja em São Paulo, quer seja no interior. Seja no interior próximo, seja no interior distante. Faculdades sérias, como é a AIT, e faculdades que não deveriam ser chamadas de faculdades, mas de fábrica de diplomas. A isso cabe ao MEC a responsabilidade de caçar essas autorizações para que essas faculdades existam. E a Ordem dos Advogados de controlar, não permitir que pessoas sejam aprovadas, exerçam a advocacia, sem ter a capacidade técnica para tal.
E esse controle da ordem é um controle muito forte. Veja-se exemplo que menos de 50% dos que participam desses exames de aprovação para obtenção do direito de advogar são aprovados, né? Então, a faculdade de Direito, as de fundo de quintal, é verdadeiro crime ao consumidor. E a responsabilidade é do MEC que deve ser cobrada. Ulisses, ainda uma pergunta da Neuza da Cachoeirinha. Na sua avaliação de político experiente, o PSB poderá voltar a fazer parte da base de apoio do governo Dilma? Alertando, nós somos do PSD, né? O PSB, eu acredito que sim, porque enquanto você tinha o Eduardo Campos vivo e candidato a presidente da República, você tinha um PSB unido em torno do nome dele. Mas no momento que houve a tragédia com o falecimento dele e a Marina Silva tomou essa posição, a Marina Silva não é uma unanimidade dentro do PSB. E aí aquela oposição ao governo Dilma, oposição ao governo federal, ela não se sustenta. Apesar de que ontem o deputado Júlio Delgado, de Minas Gerais, teve 100 votos para a eleição dele à presidência da Câmara Federal. Mas eu acredito que sim, que o PSB vai acabar se aproximando do governo federal. O governo federal ainda mais os deputados federais, né? O governo federal tem exerce uma força muito grande, né? Através de liberação, atrativo é muito grande. Ulisses, o seu é PSD, Partido Social Democrático. Agradeço a gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Bom mandato e retorne outras vezes. Muito obrigado, Zancopel. Quero agradecer aqui aos nossos debatedores, agradecer a todos os telespectadores, fazer um registro aqui do aniversário do Fausto Camunha na última sexta-feira, né? Que eu não pude participar, mas mandar os parabéns para ele, a Zenilda, que participa aqui da produção do programa. Uma boa tarde a todos. Ari Friedenbach, vereador em São Paulo, PROS, filiado ao PROS. Grato por ter participado do Gente que Fala. Obrigado, é sempre um prazer participar dessa mesa, a gente sempre aprende muito aqui nesse programa. Desembargador Viegas, agradeço a gentileza de ter cedido o seu tempo para o Gente que Fala. Quem agradece sou eu, é um momento agradabilíssimo conviver nessa mesa, participar dessa mesa e principalmente poder discutir com a população, levar alguma informação que lhe seja necessária. Getúlio Ranachio. Eu que lhe agradeço e quero mandar também um abraço ao Fausto Camunha e muito obrigado aos companheiros da mesa. O livro da Quilsan de Oliveira é por Francisco Monte de Abreu Pinheiros. Francisco, a produção vai entrar em contato contigo para que você receba o livro da Quilsan de Oliveira. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, Benê, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Iago Matsumoto, também o Sérgio Oliveira e Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.